Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Ângelo Góes e nós vamos trabalhar hoje um pouco sobre o transporte no Brasil. E aqui nessa primeira imagem, pessoal, nós vamos fazer uma comparação entre o corpo humano e o mapa do Brasil, tomando como referência aqui os meios de transporte. Então quero que vocês reparem que a comparação aqui é a seguinte: as rodovias no Brasil, as ferrovias no Brasil, as vias de transporte no Brasil, elas são comparadas com o papel que as veias, as artérias fazem no corpo humano. As rodovias, as ferrovias, elas irrigam, podemos dizer assim, esse tecido aqui que seria o território brasileiro. Então, quanto mais eu tenho veias, artérias, mais irrigada aquela área, ou seja, mais dinâmica economicamente aquela área. E a área que eu teria menor irrigação, que seria aqui a Amazônia, por exemplo, o centro-oeste do Brasil, eu teria um menor dinamismo econômico. Tá? Então, as rodovias estão para o território brasileiro como as veias, as artérias estão para um corpo humano. Tá? Então, sem elas, fica meio difícil de sobreviver. Vamos analisar aqui os aspectos físicos e humanos aqui do Brasil. Então, o Brasil, rapidamente, pessoal, é um país com dimensões continentais. Ele tem muitos rios de planalto. Ele tem uma grande extensão aqui que vai desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, uma extensão litorânea. Ele tem uma grande rede hidrográfica, porque o Brasil tem uma série de bacias que drenam, que ajudam nesse processo aí de transporte dentro do território brasileiro. O clima é predominantemente quente, então isso é bom, porque nós não vamos ter áreas que vão congelar. Aqui o que eu tenho, pessoal, uma concentração populacional na região centro-sul do Brasil, que seria essa área aqui do Brasil. E eu tenho a presença de grandes vazios populacionais aqui na região norte. Realmente a densidade demográfica aqui ela é pequena. Tá? O que eu tenho mais? Quantas funções? O transporte pode ser de dois tipos. Eles podem ser um transporte de passageiro, como você pode observar aqui dentro dessa imagem. Ele pode ser um transporte de carga, como você pode olhar aqui no caminhão. Tá? Bem, o Brasil e o mundo nos transportes. O modelo de transporte brasileiro é adequado à nossa realidade? Então aqui, pessoal, vamos fazer uma comparação. Reparem os países desenvolvidos, eu tenho aqui a Holanda, eu tenho o Canadá, enfim, a Alemanha, os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. Nesse caso aqui, o Brasil não é desenvolvido nem a Argentina. A questão é a seguinte: olha a importância dos tipos de transporte dentro desses países. Estados Unidos, vamos pegar como referência aqui. Transporte rodoviário, 25. Ferroviário, 50. Marítimo hidroviário, 25. Canadá, rodoviário, 13. Holanda, rodoviário, 17. Alemanha, rodoviário, 18. Em compensação, ferroviário, olha aqui no Canadá, 52, 53 na Alemanha, 50 nos Estados Unidos. E no Brasil, 21, pessoal. 21. E o marítimo, olha na Holanda, 75, no Canadá, 35 e no Brasil, 17 somente. E o rodoviário no Brasil, o Brasil é campeão, pessoal. Cara, isso não é legal. Não é bom o Brasil ter uma grande dependência em relação à rodovia, nós já vamos ver mais adiante, tá? Então, comparando, acredito que nós fizemos uma opção inadequada para os meios de transporte que é mais utilizado aqui no Brasil. Outra comparação é a capacidade de carga, pessoal. Então, nessa capacidade de carga aqui, eu tenho uma barcaça que vai levar, olha, o que vai ser transportado em uma barcaça, que seria uma balsa, dá para se colocar em 15 vagões de trem, pessoal. E o que dá para ser transportado em uma barcaça, dá para colocar em 58 carretas, pessoal. Já imaginou isso? Então significa dizer que se eu for mandar 58 carretas de uma região para outra do Brasil, eu poderia mandar somente uma barcaça, uma balsa, que já seria o suficiente. Não tem alguma coisa errada aí? Então alguém está ganhando com a construção de rodovias, caminhões, gasolina, pneu, pessoal. Alguém está ganhando com isso, tá? E claro que não é o trabalhador. Aqui eu tenho a realidade brasileira. Aqui o Cristo já saiu aqui, o Cristo, né, Redentor, dizendo: fui, não deu para aguentar.
desabamento nas obras do metrô, estradas com buracos, avião caindo, criação de novas taxas de trânsito, transporte coletivo de péssima qualidade. Então, isso aqui, pessoal, retrata um pouco como é que está o meio de transporte no Brasil. Principais sistemas de transporte no Brasil: transporte ferroviário, transporte rodoviário, transporte hidroviário, transporte aéreo, tubos e contêineres, tá? E o multimodal. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, tá? Transporte ferroviário, pessoal. O transporte ferroviário ele é muito legal porque dá para você transportar muita coisa, tá? Com menos custos. Olha, transportar grandes volumes com elevada eficiência energética, ou seja, com pouco gasto. Segurança também é muito boa. Não fica assaltando toda hora o transporte ferroviário. Acidente também, o índice é bem menor. Furtos, roubos é bem menor. O que eu tenho mais aqui, pessoal? É um transporte que pode ser utilizado para transportar muita matéria-prima. Olha, carvão, contêineres, derivado de petróleo, ferro, cimento. Tá? O sistema ferroviário aqui no Brasil não é bom, mas da América Latina é um dos maiores da América Latina. Tá? Então, pode melhorar, pode ser muito maior, mas na América Latina, ou seja, do México até o sul da Argentina, o Brasil é aquele que tem um transporte ferroviário melhor. Mas, volto a afirmar, deixa muito a desejar. Não fura pneu de trem, pessoal, tá? Não tem buraco no trilho, por tem que ficar caindo. Então, o transporte ferroviário é muito interessante. Repare aqui no mapa, o transporte ferroviário se concentra no Brasil, na porção sul-sudeste do Brasil, e nas outras regiões ele está próximo do litoral, tá? Muito bem. As estações de trens eles são situadas no centro da cidade, isso também ajuda, tá? Porque normalmente o trem, quando ele chega nos grandes centros, ou o próprio metrô, já fica perto da área que a pessoa mora. O que mais aqui nós temos também? O fato de estar próximo dos grandes centros facilita com que ônibus, com que os mototáxis, com que os táxis, com que os Uber da vida possam pegar essa pessoa que chegou no trem. Tá? Então facilita também. E muitas das vezes o transporte ferroviário já fica propositalmente próximo de aeroportos. Então são pontos positivos do transporte ferroviário. Muito bem, vamos ver aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte, olha, quando você pegar uma imagem dessa e ver as ferrovias próximas aqui do litoral, normalmente isso ocorreu porque as ferrovias foram criadas para facilitar o escoamento da produção, tá? São áreas que tiveram uma colonização de exploração. Então, eu tenho aqui o Brasil, olha como esse exemplo, e eu tenho o continente africano como este exemplo também. Transporte rodoviário, só para finalizar aqui, eu tenho aqui, no Brasil, ele possui 1,6 milhões de quilômetros de rodovia, tá? E somente 212 mil quilômetros são pavimentados. E nos Estados Unidos, olha, 6,4 milhões de quilômetros, e em compensação, 60% são pavimentadas. Pessoal, é uma vergonha, né? A gente usa a ferrovia, mas é ferrovia sem pavimentação, só buraco. É uma vergonha isso, tá? Causa muito prejuízo, evidentemente. Transporte rodoviário, alto custo de implantação, manutenção elevada, alto índice de acidentes. Quando se privatiza, pessoal, uma rodovia, o cara paga 2 vezes, porque paga o imposto normal e ainda paga para poder andar na rodovia. No entanto, pessoal, tem uma grande flexibilidade de cargas, dá para transportar muita coisa nas rodovias, tá? Não tem limite aí, desde cargas pesadas, cargas leves, líquidas, gasosas, tem esse ponto positivo. Tá? Agora, só que as rodovias dependem do elemento físico, elas dependem do terreno, ela depende da chuva, ela depende da neve. Claro que se por acaso houver esses problemas, aí ela não vai funcionar. Tá? Hidroviário, pessoal. Que transporte bonito, gostoso, maravilhoso. É o transporte hidroviário. Ele pode ser de 2 formas, pessoal. Ele pode ser fluvial e marítimo. Evidentemente que marítimo é aqui pelo litoral e o fluvial é pelos rios. Tá? Ele é o mais barato, olha, pessoal. Mas ele depende, evidentemente, do meio físico, né? Ele depende de rios, ele depende de canais para poder funcionar. Ele depende de um rio com maior volume d'água, caso não tenha, tem que fazer uma represa, uma eclusa para poder funcionar, tá? Tá aqui
aqui, olha, quando ele não tem muita profundidade, vai usar eclusas, que são espécies de elevadores para o barco, a barcaça, a balsa subir e descer o rio. Tá? Ele tem alguma variaçãozinha aqui, olha, quando ele é de cabotagem, ele vai de porto em porto no litoral do país, ou seja, sai, por exemplo, aqui de Belém e vai até o Porto de Santos, aqui no Rio de Janeiro. Então, quando ele vai de porto em porto, ele é de cabotagem, tá? E se ele sair de um porto do Brasil para um porto de outro país? Então, ele vai ser uma navegação internacional, tá? Cabotagem é de porto em porto, dentro do próprio país, e saindo, por exemplo, de São Luís do Maranhão até Belém, ou de Belém até Macapá, e daqui para a Holanda, por exemplo, Amsterdã, daqui para Londres, seria uma navegação internacional. O que é que eu tenho mais aqui, pessoal? Bem, avaliação dos portos brasileiros, depois você pode dar uma olhada nessa imagem aqui, você vai ver que alguns portos brasileiros estão bastante deficientes, Santos, Salvador, Vitória, enquanto que você vai ter portos brasileiros que têm um nível de eficiência maior, porque não são ainda bastante utilizados, como Ponta da Madeira, aqui em São Luís do Maranhão. Muito bem, aumento da navegação de cabotagem, que nós já falamos ainda há pouco, que é de porto em porto, só que no litoral do próprio país. Aumentou bastante, pessoal, de 1999 a 2005, realmente houve um acréscimo desse tipo de transporte aqui no Brasil, incentivo do governo federal, construindo navios, tá? Então isso daí eu poderia afirmar. Transporte aéreo é rapidinho, né, pessoal? Mas é caro para dedé, muito caro, muita manutenção elevada, depende dos aeroportos. Já pensou, se não tiver um aeroporto, como é que o avião vai pousar, como é que vai levantar voo, pessoal? Pouca capacidade de carga, tá? Não dá para levar muita carga, não. Exige uma mão de obra muito especializada, não é qualquer um Zé Ruela que vai dirigir um avião, pessoal, tá? Agora é o seguinte, não tem muito acidente em comparação com os outros meios de transporte, tá? Então seriam os pontos aí do transporte aéreo. Transporte de dutos e containers, pessoal. Containers é isso aqui, olha, essa espécie dessa caixa de ferro aqui que você vai encher de equipamento, encher de grãos, encher de qualquer coisa, encher de gente, encher de droga. Enfim, dá para transportar tudo aí. Claro que não pode transportar droga, mas acaba sendo transportado. Então, isso daqui, pessoal, a gente coloca, enche dentro de um navio, de uma barcaça e leva, ou coloca até num caminhão, tá? E dutos seriam tubos, tá? Então, transporte de dutos seria você mandar petróleo, de repente, ou minério por tubos. Então, seriam os dutos e os containers, tá bom? O que mais? Está aqui os dutos, olha. Um exemplo aí do dutoviário, onde você vai pegar aqui e mandar, de repente, um gás aqui. Nós temos um gasoduto Brasil-Bolívia, em que vem gás natural da Bolívia até o sul do Brasil. Transporte multimodal, pessoal, é quando você tem várias formas de transporte interligadas. Olha, multi, vários, e modal é modalidade, é forma. Então, o transporte multimodal, ele é importante. Ele seria uma interligação do transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e fluvial, tá? Claro que o aeroviário também, que não apareceu aí, tá? Quando ele está bem estruturado, ele com certeza diminui o custo, porque facilita você transportar de um lugar para o outro. Seria como multimodal? Você sai, por exemplo, com a mercadoria em um determinado caminhão, depois você passa por uma barcaça, anda um bocado num rio, depois passa num porto, parte no navio, e o navio leva para outro lugar, tá? Então seria o quê? Você vem de Belém, pega o Uber, pega o barco, chega aqui a Baeté, pega o mototáxi, vai andando até na entrada lá do São Sebastião. Chegou no São Sebastião, você vai andando a pé, porque o mototáxi não quer, porque vão assaltar. Você vai, pega uma bicicletinha lá, paga um batalhador, chega na sua casa, pronto. Aí você toma aquele açaí com aquele chibé gostoso e você fica feliz da vida. Então isso é multimodal, tá? Então tem aqui um traçado no multimodal. O cara vai sair com a produção de Mato Grosso, vai pegar a estrada, aí depois ele vai pegar o rio, depois ele pega o porto, até ir para o exterior, tá? Distribuição de transporte no Brasil, rodoviário, nós já vimos isso, 63, olha, infelizmente, ferroviário somente 21%, é uma tristeza, era para ser muito maior, porque ele é um dos mais baratos. Agora, o mais barato de todos mesmo é o transporte aquaviário, só 12%.
E aí, como é que eu tenho aqui nos Estados Unidos, pessoal? Olha a diferença. 21% do aquaviário, 37% do ferroviário em comparação com 21%, e o rodoviário 24% em comparação com 63%. Então, já que a gente quer imitar os Estados Unidos em tudo, vamos imitar também no meio de transporte. Vamos criar vergonha, né, governo brasileiro? Rodovia, pessoal, os gastos aqui, chuva, sol, em cima das cargas. No leito asfáltico, na rodovia, pessoal, vou precisar de alta manutenção. Na ferrovia, baixa manutenção. E na aquavia, a gente não está precisando consertar buraco em rio. Então, baixíssima manutenção. Rodovia cheia de ondulação, mais gasto com energia, mais gasto com combustível. Ferrovia, você vai ter baixa ondulação, então menos gasto com energia. E na água, pessoal, plano horizontal, né? O navio não vai, o barco não vai subir montanha, o barco não vai subir cachoeira, né? Então vai gastar menos energia. Distância percorrida por uma tonelada, por uma tonelada de carga com 1 litro de combustível, ou seja, então na hidrovia dá para você andar 217 km, olha, com uma tonelada de carga. Já na ferrovia, somente 85 km e na rodovia, somente 25 km, né? Pegando 1 tonelada de carga para 1 litro de combustível. Então, pessoal, nessa comparação aqui, claro que vai se gastar muito menos na hidrovia. Rodovias pavimentadas pelo mundo, já que o transporte rodoviário é o nosso principal transporte. Brasil, pessoal, 8,1 somente, enquanto que Chile, 13, América Latina, região caribenha, 23, Indonésia, 53, República da Coreia, aqui, 77, Tailândia, pessoal, esses países aqui eles são meio fuleira perto da gente, mas reparem, eles têm muito mais rodovias pavimentadas. Então, esses filmes que a gente vê, pessoal, do pessoal estar dirigindo lá, muitas das vezes é verdade mesmo. A rodovia é boa mesmo. Aqui a nossa rodovia que é só uma buraqueira que não acaba mais, né? Aqui, que é a palavra do nosso prefeito para tentar resolver isso, né? Muito bem. O transporte brasileiro é adequado às nossas necessidades? Claro que não, pessoal, não é adequado. O transporte rodoviário é o principal meio de transporte, só que a gente gasta demais, gasta de petróleo, encarece a mercadoria, muito acidente, muito roubo, não é adequado não. Fazendo uma comparação aqui, o que é que daria para colocar, pessoal, aqui no trânsito, né? Olha, um ônibus, um transporte coletivo, colocaria essa quantidade de pessoas, tá? Se for bicicleta, olha a quantidade de bicicleta que vai ocupar com a quantidade de gente que dá para andar em um ônibus, olha. E não, cada um vai andar no seu carro. Olha a quantidade de carro que vai ter que ir para a cidade, caso todo esse pessoal desse ônibus aqui resolva andar de carro ou de bicicleta. Tá? Claro que andar a pé seria mais adequado, mas o transporte coletivo é uma solução melhor para se usar do que o transporte particular. Parada de ônibus, daqui eu tenho em Dubai, olha essa parada de ônibus, meu Deus, é refrigerada, né? E essa parada de ônibus aqui é Abaetetuba, olha, o pessoal está aqui se protegendo aqui no poste, pessoal, que situação, né? Não é Abaetetuba, mas poderia ser. Isso aí, pessoal, obrigado pela atenção, bora fazer o trabalho que o professor Ramandás, o professor Lindão que está aí, tá? Vocês são maravilhosos, obrigado pela atenção e que Deus abençoe cada um de vocês.